Estar de volta às atividades, não que tenhamos nos desligados dela por nenhum momento, mas a essa rotina, né? À medida que eu vinha para cá, eu pensava como é bom a gente ter um dia em que nós vamos louvar a Deus, em que nós vamos conversar sobre nós, espíritos, que nós vamos buscar uma mudança, a reforma íntima, através das palavras que os espíritos trouxeram na noite de hoje, o espírito Jules Olivier, e que Kardec tão carinhosamente organizou para que nós pudéssemos estudar. E quando eu vi o tema, a vingança, nós temos a sabedoria popular, né, que diz que a vingança é um prato que se come frio, mas é realmente uma sabedoria popular. Minha gente, para pensar. Você pegar uma comida gostosa, quentinha, saborosa e esperar ela esfriar para você comer, você está fazendo mal para você mesmo. Porque se ela já está ali, saborosa, gostosa, por que você tem que esperar ela esfriar? Então, esse ditado é porque dá intenção de tempo, né? Eu vou deixar aquela comida esfriar e depois eu vou, aos poucos, consumindo-a. Mas se nós formos olhar para o outro lado, olha o mal que você faz a você mesmo. Deixar que algo que poderia ser tão bom esfrie. Então, já começamos a entender, através da sabedoria popular, que a vingança não faz bem a ninguém. Nem a quem recebe, nem a quem a pratica. Ou seja, como o espírito Jules Olivier nos diz aqui, isso é um costume bárbaro. Um costume que, ao longo do tempo, nós fomos deixando, mas ainda não o eliminamos. Ainda temos dentro de nós ímpetos de que o outro sofra algo, ou de acordo com o que nós achamos que o outro fez conosco, ou de acordo com o que nós achamos que precisa ser o castigo do outro. Então, muitas pessoas elaboram vinganças por anos. Existem espíritos que ainda estão no mundo dos espíritos, desencarnados, ainda desejosos da vingança. Então, isso é um estacionamento na nossa evolução. Desde uma vingança simples, se é que a gente possa, vou colocar entre aspas, considerar qualquer vingança, seja ela de que ordem for simples, até algo muito elaborado, tudo isso significa o quanto que nós, espíritos, estejamos nós nessa sala encarnados, estejamos nós nessa sala desencarnados, isso significa o quanto que ainda estamos presos a sentimentos tão negativos, a sentimentos tão difíceis, porque ainda desejamos que alguém sofra aquilo que nós sofremos. Pensemos todos nós juntos. O sofrimento é ruim. Eu não quero sofrer. Eu acho que ninguém aqui quer. Então, como é que eu posso sequer pensar em prejudicar o outro? Eu estou totalmente contrária, neste momento, às leis de Deus, que é de justiça e de amor. Eu estou totalmente contrária, nesse momento, à grande máxima que o Cristo nos ensinou, amar ao próximo como você precisa amar a você mesmo. Eu estou fora daquilo que os espíritos nos estimulam, que é fora da caridade, não a salvação. Porque se eu penso na vingança, eu estou totalmente em desacordo com uma caridade. Então, comecemos a pensar por isso. Outro ponto, antes de entrarmos direto no assunto, foi feito o convite para os estudos na casa. O estudo da noite de hoje, como de toda terça-feira, é baseado sempre no Evangelho segundo o Espiritismo. Os cursos do Evangelho segundo o Espiritismo acontecem às quartas-feiras. Mas no sábado, por exemplo, que nós temos as palestras do Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos de forma sistemática acontece nas segundas-feiras, assim como outros livros. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito interessante nós conhecermos como Kardec nos trouxe o que os Espíritos nos falaram sobre nós mesmos de uma forma organizada. Por exemplo, o capítulo de hoje chama-se Amai os vossos inimigos, e ele é o capítulo 12. Antes dele, lá no capítulo 11,
amar o próximo como a si mesmo. Então é um capítulo inteiro nos estimulando a amar ao próximo a si mesmo. Na sequência, Kardec espertamente, né, ele colocou que depois que você aprender a amar você mesmo, olha só, você vai precisar aprender a amar os seus inimigos. Então a beleza dos estudos numa casa espírita é que nós vamos entendendo capítulo a capítulo o que é uma reforma íntima, de uma maneira suave, ao nosso tempo, sem cobranças, mas de uma forma assim, sublime. E pensemos, o Cristo nos ensinou, os Espíritos nos ensinam, nós ensinamos uns aos outros, nós estamos sempre ensinando e aprendendo. Mas quando nós vamos lendo as palavras e vamos saboreando melhor essas palavras no estudo, não percam isso, a nossa vida muda. Então eu só queria reforçar esse convite. Tá? Nem todos que aqui estão presentes hoje poderão iniciar no Evangelho, porque existem livros que vêm antes, mas todos chegarão até o Evangelho e todos passarão do Evangelho. Então todos beberão dessa mesma fonte que nessa noite, né, nós estamos aqui a conversar um pouquinho. Não é palestra. Palestra quem faz são os grandes. Divaldo, né? Rossando Klingen. Nós conversamos sobre o Evangelho. Então vamos lá, meus amigos. A vingança, né? Como será que nós, espíritos, seres humanos, como será que nós chegamos ao ponto de ter internalizado esse tipo de pensamento e de atitude? Como é que eu posso ficar dentro de mim, reverberando algo, e eu chegar ao ponto, inclusive, de organizar ações, como foi dito aqui, para pegar o outro, às vezes, numa emboscada e fazê-lo cair para que ele possa sofrer? Então, comecemos a pensar. Houve uma época do avanço da humanidade em que nós começamos a utilizar bem o nosso cérebro, a era da razão. Quando começamos a raciocinar, pensar, elaborar, nós começamos a entender algo chamado autoproteção. Então, como ainda não tínhamos os nossos sentimentos mais nobres, bem construídos dentro de nós, isso no avançar da humanidade, nós tínhamos uma tendência a nos agredirmos, mas não era uma agressão pura e simplesmente porque eu não gostava do outro. Eu tinha medo do outro. Então, em nome de uma autoproteção primitiva, nós atacávamos. Vivíamos em comunidade, mas atacávamos quem nos atacava. E vivíamos em constante estado de alerta. Vide esses filmes que passam de épocas outras, como, né, as pessoas se fechavam, inclusive, em vilas, em castelos, levantavam muros. Como era a vida? Vide esses filmes em que nós vamos assistindo e vão mostrando o avançar da humanidade. Com o tempo, nós fomos compreendendo que, mais do que atacar, nós precisávamos criar elos de amizade. Nós precisávamos viver muito mais em comunidade para nos proteger do que viver com medo do outro. Lembrem-se, nós estávamos inaugurando um pensamento mais organizado. Então, avançamos no tempo e saímos daquela condição primitiva de autoproteção, que era mais um ataque, e entramos num outro processo de autoproteção, que era uma vivência mais fraterna. Mas fraterna não da maneira como nós possamos entender, harmoniosa, alegre, um gostando do outro, não. Era algo do tipo assim, eu sei que se eu fizer a minha parte aqui, Carolina fizer a dela, Cláudia fizer a dela, nós vamos trabalhar tranquilamente aqui nessa mesa. Só que nós somos amigas, nós nos gostamos, nós temos uma afetividade. Em épocas outras, em tempos outros, em séculos outros, era mais ou menos assim, eu faço o meu, você faz o seu, ele faz o dele. Mas nós não tínhamos tanto contato, mas sabíamos que poderíamos nos proteger. É aquelas histórias também, vídeo filmes, tá, dos reinos, em que inclusive havia os casamentos para que os reinos se fortalecessem. Não tinha afetividade, tinha o quê? Um interesse e a ideia de uma proteção aumentando, né? Era a política da boa vizinhança, como hoje nós a conhecemos.
mas não havia essa afetividade. Com isso, com esse pensamento, ainda o sentimento não tão bom dentro de nós, mas já uma ideia de que não ataque, mas deixe o outro, né, ser mais próximo de você, aos poucos foi nascendo uma outra coisinha. Olha como nós somos. Foi nascendo algo chamado orgulho. Porque se aquele reino avançava, se aquele reino se tornava maior, o que acontecia? Quem tinha mais, né? É mais ou menos como acontece hoje, tá, gente? Tem gente que acha que porque tem um dedinho de uma coisinha a mais, ainda acha que é superior ao outro. Que não é, e nós sabemos disso. Mas, naquela época, então, à medida que os reinos cresciam, o orgulho crescia junto. A ideia do poder crescia junto. E o que estava acontecendo, então? Eu volto a um estado, as pessoas naquela época voltaram a um estado de proteção, mas já agora não mais de autoproteção. Agora era uma ideia chamada honra. Vocês já devem ter ouvido falar, com toda certeza, é uma frase que existia: lavar a honra com sangue. Olha que brutalidade, olha que primitivismo. Então, à medida que aquilo tudo crescia, o poder, o orgulho, as pessoas imaginavam que elas estavam tão acima que ninguém poderia mexer com ela ou fazer qualquer coisa que fosse. E assim, com essa ideia de orgulho e de honra, as pessoas começaram a acreditar que algo que fosse feito a elas necessitava de algo muito parecido ou acima, como uma vingança, para que todos entendessem naquela comunidade o poder que aquela pessoa exercia. Por isso que o espírito que traz a comunicação, ele diz que a vingança é um dos últimos destroços abandonados pelos costumes bárbaros. Isso é sociologia. É o espiritismo mostrando para a gente como foi a evolução do nosso mundo, de nós, enquanto comunidade, enquanto pessoas. Mas, com o tempo, com a fala da ideia de um mundo que não era só nosso, com a ideia sendo organizada dentro de nós, da existência de Deus, os sentimentos, mais uma vez, foram modificando-se. Então, com a ideia do monoteísmo, com a ideia de um único Deus, aqueles que eram poderosos, que eram orgulhosos e queriam a sua honra, eles começaram a entender que acima deles havia um outro alguém. E aí começa uma grande distorção. Começaram a criar a ideia de um Deus à imagem e semelhança do homem. Um Deus vingativo. Quem nunca ouviu aquela ideia? Deus tarda, mas não falha, né? Isso aí é castigo de Deus. Olha que ideia. Isso é castigo de Deus, tem certeza. Está sofrendo assim? Castigo de Deus. Então, põe a justiça divina de acordo com como nós pensamos. Na nossa pequenez de pensamento, nós começamos a entender que Deus era assim. E durante muito tempo, eu diria inclusive até nos tempos de hoje, muitos de nossos irmãos, ou sejamos nós mesmos, ainda tememos a Deus como se Ele fosse nos punir. Ainda passamos por sofrimentos e dificuldades e achamos que só pode ser Deus castigando a gente por um erro que nós cometemos. Nós ainda temos essa ideia. Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é misericórdia, como haveria Ele de querer vingar-se de nós por um erro que nós estamos a cometer porque estamos no processo de evolução, porque ainda somos aprendizes? Olha que ideia distorcida que trazemos ainda de Deus. Com o avançar do tempo, começou-se a ideia do Messias. Os profetas começaram a anunciar a chegada do Messias, a chegada do Messias. Nós que já tínhamos uma ideia de um Cristo vingador, nós começamos então a acreditar que Jesus seria do mesmo naipe
também chegaria, né, com uma espada, derrubaria tudo. Ainda tínhamos o orgulho, ainda tínhamos a honra, que nós queríamos que Jesus a lavasse em sangue. E eis que chega Jesus, espírito de tamanha beleza e grandeza, de tamanha moral, e ele chega de uma forma tão simples. E ele começa a sua pregação e seu reinado neste planeta Terra, com os pés no chão, chamando para estar a seu lado os mais simples. E aí, Jesus, que não traz a espada da maneira como todos pensavam, Jesus que traz a proposta de superação das dores pelo perdão, de aceitação da fragilidade do outro, ao você olhar e também se entender frágil tanto quanto. Jesus começa a mexer nos nossos sentimentos e dizer: pensa, se o outro erra, e você também é humano, é um espírito encarnado, vivendo no mesmo tempo que ele, quem disse que você também não erra? Quem disse que você também não comete seus enganos? Quem disse que você também não precisa ser perdoado numa fala, num gesto, numa maneira de ser? Então o Messias, Jesus, chega e nos convida a amar, a mudar quem somos para sermos melhores. E até hoje, essa é a busca que cada um de nós estamos a fazer. Por isso que tem dia que acordamos e nos sentimos vazios, tristes. Mas tem dias que acordamos e nos sentimos determinados, esperançosos. Somos nós, espíritos, olhando a nossa história, olhando quem somos, e tem dia que nós olhamos para nós e falamos assim: oi, que bom, estamos em paz, eu e minha história. Mas tem dia que olhamos para nós e falamos: ai, como eu queria que fosse diferente. E ali é o nosso avanço. Então eu pergunto a vocês, meus irmãos, precisa que alguém vingue-se de nós? Ou nós precisamos nos vingar de alguém em nome daquilo que já foi feito? Em nome daquilo que às vezes não existe mais a não ser na nossa memória? Porque o tempo passou? Claro que não. Porque se eu me pego a essas situações, repito o que falávamos antes, eu estou estacionada, eu não estou avançando espiritualmente. Eu estou mais preso a costumes bárbaros do que ao próprio Cristo, que trouxe a liberdade de sermos, de podermos ser quem somos, na proposta da mudança para melhor de quem somos. E assim nós avançamos. Então, a pergunta que se faz: na doutrina espírita, como vamos então nós a pensar o que seja vingança e avançar? Veja o que nos dizem, né, os espíritos aqui. A vingança é uma inspiração funesta, tanto mais que tem como companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Efetivamente, aquele que se entrega a essa fatal cega paixão jamais se vinga a céu aberto. Então, os espíritos começam a nos alertar que quando construímos e aninhamos dentro de nós pensamentos de um mal a ser feito ao outro, nós estamos estimulando em nós a falsidade e a baixeza. Nós nos entregamos a uma cega paixão. Paixão por quem? Paixão por quê? Paixão pelo nosso orgulho. Paixão por acharmos que somos vítimas. Paixão por acharmos que não somos merecedores. Paixão por acharmos que nós nunca poderíamos ter vivido aquilo que o outro nos fez. Sem em nenhum momento pensar: mas por que é que o outro faz isso? Qual a história de vida daquela pessoa? Quais são os dramas que aquela pessoa já viveu? O que ela carrega com ela? Por que ela ainda precisa agir assim? Então, quando nós ficamos muito no nosso egocentrismo, eu me entrego a essa cega paixão e eu volto como aqueles senhores medievais no meu orgulho, em dizer que ninguém poderia mexer comigo.
Então, os Espíritos vão nos lembrando outra coisa ainda. Olha o que eles nos dizem, né? Eis porque a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Eles nos lembram de que, além do estacionamento espiritual que cada um de nós passamos a ter, o quanto que espíritos desencarnados também ficam parados num tempo que não existe mais a não ser na tela mental deles, a estimular, inclusive, que outras pessoas sejam instrumentos da vingança que eles elaboraram por tanto tempo. Então, eles não interferem, sofrem e fazem sofrer, totalmente em discordância com a grande máxima do nosso amigo Jesus: amai-vos, amai-vos. E assim nós vamos pensando, mas o que será que faz com que a vingança fique ali, presa dentro de nós? Vamos começar a pensar uma coisa. Existem os sentimentos que todos nós aqui temos. Tá? Eu não posso falar todos nós, não. Vou falar assim, que eu ainda carrego. Né? Sou espírito imperfeito, eu ainda carrego. A tal da mágoa. Ou negocinho esquisito, né? Não precisem levantar as mãos nem falar. Mas todo mundo carrega um dedinho de uma mágoa de alguma coisa, não é mesmo? Se já conseguimos deixar esse dedinho de mágoa para fora de nós, que beleza, já avançamos. Mas às vezes é por coisa tão boba, às vezes por uma coisa simples. Normalmente a mágoa vem porque a pessoa era alguém que nós tínhamos em grande estima, em admiração, era alguém que nós achávamos que era de um jeito e se mostrou do outro. Mas a tal da mágoa, porque a mágoa ela fica ali dentro de você. E você fica numa torcida estranha para que algo aconteça com a outra pessoa, como se aquilo fosse te aliviar. E aí os espíritos vão mostrando a gente assim, tá? Que por vezes nós vamos fazendo com que a mágoa, a raiva é mais barulhenta do que a mágoa, né? A raiva a gente costuma falar muito sobre alguma situação. Vai fazendo com que nós comecemos a macular o caminho do nosso desafeto. Então é aquela coisa que a gente chega assim e fala assim: nossa, Carolina, você viu Maria? Vou te contar, Maria me fez uma coisa, olha, eu já me vitimizei, Maria me fez. Maria isso, Maria aquilo, Maria... Eu vou no ouvido da Carolina, eu estou mexendo na imagem de uma pessoa para o outro. Se a Carolina tem uma afetividade comigo, tem uma afinidade, comigo, com certeza naquele momento a Maria já está perdendo alguns pontos na admiração dela. E aí a pessoa já fica alerta. E às vezes a Maria é falha mesmo, porque nós somos falhos, a Maria não seria. Aí um dia, a Carolina já de posse das informações que eu fiquei ali, vê uma falha da Maria. Aí um dia ela chega para a Cláudia e fala: menino, uma vez a Dirce me falou da Maria, e olha que a Maria realmente, depois eu fiquei observando. Aí a Cláudia vai lá e comenta: eu também já vi isso. Olha, pobre da Maria. Sem perceber, eu me vinguei dela. Será que foi sem perceber? Será que eu não consegui perdoar? Será que eu não poderia até ter desabafado aquilo que a Maria é um personagem, né? Um fictício. Será que eu não poderia ter desabafado aquilo que eu recebi com a Carolina, mas sem macular? Será que eu não poderia ter falado da minha tristeza, do meu drama, sem culpabilizar a Maria? Porque nós não estamos impedidos de falar da dor que nós recebemos. Nós podemos conversar sobre, num desabafo. E deixar bem claro para a Carolina: eu não estou falando mal dela, eu estou falando daquilo que me faz sofrer. Me ajuda a tirar essa mágoa de dentro de mim? Seria um exercício muito diferente. Mas quantas das vezes nós falamos isso? Me ajuda a tirar isso de dentro de mim. Me ajuda a superar isso que eu sinto. Quantas vezes nós desabafamos, mas
porque aquilo está nos envenenando, e não na intenção de envenenar o outro contra um terceiro. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Quantas vezes nós criticamos as pessoas por achar que o outro tinha uma intenção de? Quantas vezes nós, sem perceber, tiramos a chance de uma pessoa avançar, seja numa amizade, num trabalho, num estudo, porque deixamos lá a nossa marca de desgosto com aquela pessoa. Então não imaginemos que a vingança é só aquela coisa grande e bem elaborada, mas numa prática muito comum de cada um de nós, a tal da fofoca. Às vezes é levado aquela informação, mas ali tem um sentido de dizer o mal que o outro me fez e fazer com que as pessoas sejam partidárias e estejam do meu lado. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado. A nossa fala é tão rica, a nossa fala é tão bela, ela pode ser construtiva, mas ela também pode ser destrutiva. E lembre-se do que falou Júlio Olivier, existem espíritos que também ainda estão desejosos da vingança. Então, quantas vezes será que eu não fui instrumento desses espíritos? Quantas vezes será que eu não criei dissabores das quais eu estava sendo ali manipulado? Claro que um espírito não chega e não manipula a minha mente se eu também já não estiver em sintonia com a intenção e com o desejo de ver o outro tombar, cair. Cuidado com isso. Falemos daquilo que nos dói, me repetindo. Falemos daquilo que nos traz o dissabor. Mas não falemos do outro. Falemos de nós. Se eu quero falar do outro, que eu vá até o outro. Que eu espere passar aquele impacto, que eu trabalhe em mim os meus sentimentos, que reúna em mim a minha coragem e busque o outro para falar que aquela dor, de que aquilo me decepcionou. Pode ser que o outro também não esteja preparado para lhe ouvir, nós não sabemos exatamente quem é o outro. Mas se eu vou disposto a modificar uma situação, eu não posso ir aguardando que o outro se modifique só porque eu também estive ali. Aí eu vou estar mais uma vez no meu orgulho. Então tenhamos cuidado, são linhas muito tênues. Vocês podem falar, mas disso isso é meio complicado. Não é. É muito mais complicado aquilo que nós falamos no início, a tal da história de deixar a comida esfriar para eu poder comê-la, a vingança, o prato que se come frio. É muito mais esquisito isso. É muito mais esquisito eu acordar e ficar pensando naquela pessoa. É muito mais estranho eu passar pela pessoa e virar o rosto. É muito mais estranho eu me dar ao trabalho de falar mal dessa pessoa. Isso é contrário à ideia que cada um de nós temos de caridade, de paz e de amor. Isso não faz parte mais dos nossos costumes. São costumes bárbaros. Não é assim. E existem as vinganças que trazem horror a cada um de nós. São os crimes. São as pessoas que retiram a vida do outro. São as pessoas que cometem dores muito grandes, dores físicas, porque não suportam algo que acham que o outro fez e precisam ir ali retirar aquele ser deste planeta com a morte. Ano passado vimos tantos crimes passionais, vimos tantos casais que poderiam ter seguido cada um o seu caminho, mas viverem situações tão difíceis que pela justiça divina, com toda certeza, um dia irão se reencontrar para se darem uma nova chance de entenderem o que é o afeto. Então, esse atraso de sensação, aonde eu fico mais preso à minha paixão do que ao amor ao outro, é que leva a esses crimes horrendos. O nosso papel não é apenas de sair também apontando o dedo para aquele que cometeu o crime. O nosso papel é de ajudá-lo a se entender, com as nossas preces, com os nossos sentimentos melhores,
e não de condenações. É um irmão. É um irmão que ainda não compreendeu a luz maior que vem do Cristo e vive ainda envolto em trevas. Pensemos que talvez nós já tenhamos passado por esses lugares de trevas, de ausência de luz, e que também tenhamos chegado aqui com o coração muito duro, mas que alguém, quando estendeu a mão para nós, essa luz se fez. Então, o nosso papel sempre será esse, sempre será o de seguir. Agora, se falamos de mágoa, falamos de raiva, se falamos de sentimentos que nos levam a querer do outro um sofrimento para que eu, entre aspas, me acalme, existe um terceiro ponto, a baixa estima. Autoestima e baixa estima, palavrinha também que a gente vive ouvindo, né, repetindo, fulano tem baixa estima, fulano tem autoestima. Afinal de contas, o que é baixa estima e autoestima? Será que é um supremo amor por cada um de nós? Será que é aquela ideia de eu me amo, eu me gosto, eu acho que eu sou legal? Será que basta só isso? Então vamos pensando assim, a estima. Qual é a estima que você sente por você mesmo? Qual é a estima que você sente por um amigo, por um familiar? Estima, lê-se. Qual é o sentimento? Qual o nome do sentimento que você tem pelo outro? Eu tenho pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha família, eu tenho uma boa estima. Eu os amo. Eu dou um nome a um sentimento. Então, quando você pensa em você, alto, né? Refere-se a você, qual é a estima que você tem por você? Qual o respeito que você tem por você? Pense. Como é que você se cuida? Como é que você se vê? A sua autoestima. É o seu sentimento por você mesmo. Não é só aquela ideia do eu me amo. É o conjunto de sentimentos que você organiza por você. Você se respeita? Então você tenta melhorar? Você se ama? Então você tenta fazer coisas legais para você que te elevem? São os pensamentos que vamos fazendo. Porque quando temos sentimentos contrários por nós mesmos, quando nós achamos que somos uma coisa e o mundo nos mostra que somos outra, quando nós achamos que somos detentores de uma verdade e os fatos nos mostram que essa verdade não está conosco, nós temos uma tendência a achar que os outros é que nos querem mal. Se eu tenho limitações, se eu tenho dificuldades comigo, elas são minhas. E eu preciso aprender a conviver com elas e ir me superando um pouquinho a cada dia. Pode ser que o outro tenha uma habilidade para uma coisa que eu não tenha. Eu admiro essa habilidade, posso tentar aprender e posso chegar à conclusão que eu não consigo. Mas eu posso ter habilidade para outras. Ninguém aqui nessa sala dos dois lados da vida é isento de de não ter nenhum valor. Todos nós temos valores e todos nós temos qualidade. Todos nós temos capacidade para muita coisa. Mas quando eu me acho incapaz, quando eu acho que eu não vou conseguir, eu posso projetar que é o outro que não me permite ir adiante, que é o outro que me quer mal, que é o outro que me impede. E aí eu sou vítima, não do outro, mas dos meus próprios pensamentos. O outro pode até tentar fazer com que eu não avance, mas se eu não acredito em mim, ele vai ser apenas a porta que está ali, fechada, mas não está trancada. Eu posso puxar e abrir. Mas se eu acho que o outro me impede, eu vou achar que ele trancou a porta. Porque às vezes nós não avançamos por isso. Então veja, as bases da vingança. A baixa estima, onde eu projeto no outro o mal que eu acho que ele faz para que eu não avance. Quando às vezes sou eu que estou querendo de mim coisas que eu não conseguirei. E não me estimulo, não parto a buscar outras que estariam tão fáceis para eu seguir. Cada espírito aqui presente hoje tem um avanço. Esse avanço é o necessário.
de acordo com a história de cada um. Então, se nós formos olhar bem para nós, aí eu falei antes, né, da autoestima, se eu for olhar e pegar o meu sentimento e pensar, poxa, eu não sei fazer isso, mas outras coisas eu sei fazer. Tá? Eu vou brincar assim com vocês. Eu sou péssima na cozinha. Péssima. Deve ter uns 3 anos que eu estou esperando a Cláudia me trazer um doce de mamão verde, tá? Porque ela na cozinha é boa. Sabe? A irmã não tem caridade comigo. Aí o que acontece? Eu não sou boa cozinheira, mas de jeito nenhum. Mas, gente, eu guardo uma receita que é uma beleza. Olha, eu tenho uma memória para receita, eu tenho mesmo. Tenho uma memória para receita. E sei dar um jeito também, uma coisa para ficar ali mais ou menos engraçadinha na cozinha, que é uma beleza. Eu talvez não saiba preparar um prato, fazer, cozinhar, aquela química, né? Mas, se alguém me dá uma receita, eu guardo. É o meu desejo de cozinhar, é a minha vontade de fazer. Que talvez se eu me empenhasse mais, não ia sair gostoso, igual o doce de mamão verde da Cláudia, mas iria sair melhor do que se eu não tentar. Eu preciso dar um passo adiante. Então, eu vi que eu tenho uma memória bacana para guardar uma coisa, eu preciso pegar essa memória e ir tentando. Pode ser que um dia eu chegue lá. Mas se eu não chegar, outras coisas eu consigo fazer bem legais. Outras coisas eu consigo fazer de uma maneira tranquila. Então, existe aquilo que eu trouxe das outras vidas, existe aquilo que eu estou aprendendo nessa vida, existe aquilo que eu não precisarei mais fazer esforço, mas tem coisas que, o suor vai ter que sair daqui da testa. Então, eu não posso dizer que é o outro, se está comigo. O próprio Jesus falou, vocês podem fazer o mesmo que eu faço e muito mais. Gente, nós ouvimos isso de Jesus. Vocês têm dúvidas de que todos nós aqui temos uma qualidade? Também temos um limite, como falamos hoje, mas temos a qualidade? Então, veja, a autoestima, ou a baixa, né, fazendo eu projetar no outro, o orgulho, a raiva, a mágoa, olha quanta coisa me envenenando, me intoxicando, me impedindo uma boa convivência com o outro. E com isso, eu vou lançando a ideia de que o sofrimento vem de fora, sem prestar atenção que às vezes o sofrimento está aqui dentro. Então, comecemos a mudar. Para tudo isso que nós falamos não mais existir em nós, nós temos que praticar aquela palavrinha chamada perdão. O antídoto contra a vingança chama-se perdão. Vocês podem até falar assim, disso é tão difícil perdoar. Aí eu posso devolver para vocês assim, é difícil ou você não quer? Porque perdoar não é esquecer. Se por um acaso você chegar e falar para mim, disse, já nem lembro mais daquilo, eu vou falar, procura um neurologista, porque não está legal a tua memória, não. Porque nós sempre vamos lembrar. Como vamos organizar isso dentro de nós para lembrarmos, é que é o trabalho nosso. O nosso cérebrozinho aqui, a nossa memória vai lembrar. Ele foi feito para isso. Então, quando alguém nos faz algo, ou nós vamos fazer algo para alguém, aquilo vai ficar ali, como um registro, como uma marca. Mas à medida em que eu organizo aquilo dentro de mim, eu não tenho aquilo como o dia de hoje presente, pulsante. Eu tenho aquilo organizado como uma experiência de vida. Eu tenho aquilo organizado como um fato acontecido, e não mais um fato que está sendo continuamente vivenciado. Por isso que eu pergunto, não sabe perdoar? Ou será que nós não queremos perdoar? Porque internalizamos que o perdão, ele é como se fosse a aceitação do erro? Claro que não. O perdão é você ressignificar um fato ocorrido na sua vida. Não significa que você concorda com o que o outro fez. Não significa que o que o outro fez é certo. Não significa que o outro ficará impune ao que fez. Mas não é você que vai puni-lo. Você não é o juiz.
para dar uma sentença. Perdoar significa ressignificar, ou seja, pegar aquele fato e pensar nele, por que ele aconteceu, quais são os caminhos que levaram até ele, qual a porcentagem que eu tenho também de ter estimulado que aquilo acontecesse, e pensar que ao perdoar, eu abro aquela corrente magnética que me liga ao outro e me sinto livre para seguir, e não mais preso a alguém, me arrastando, esperando o dia que o outro vai derramar lágrimas para que eu me sinta feliz. Não é assim. Então, ao perdoar, há uma liberdade, há uma luz, há uma paz. Totalmente diferente da vingança que me imanta o outro, às vezes por séculos e séculos e séculos, atrasando uma caminhada, atrasando o meu momento de estar em paz, no mundo dos espíritos ou encarnado, mas caminhando. No nosso mundo moderno, nós tivemos um grande exemplo do perdão, que foi o Papa João Paulo II, quando ele, na Praça de São Pedro, em Roma, ele recebe um tiro de um rapaz. E assim que ele se recupera, ele vai até a cadeia e pede a esse rapaz, e dá o seu perdão a esse rapaz. Então essa foi uma cena que ficou bastante marcada na nossa modernidade, quando o Papa faz esse movimento. Mas esse mesmo Papa, ele pediu um outro perdão que talvez a gente não comente muito, e que agora o Papa Francisco volta a fazer. Eles pediram perdão pelos erros da igreja. Ele pediu perdão por tudo que a igreja fez, a nossa fé. Não a igreja do Cristo. Não a igreja fundada pelo Cristo e seguida até hoje por pessoas de muito valor, de muita caridade. Não, ele pediu perdão pelo que fizeram com a igreja do Cristo. Então, ele simboliza numa atitude que ele saberia que teria os holofotes, as páginas de jornais, as televisões. Ele foi até o rapaz e o perdoou. Conversaram e ele seguiu. Mas ele fez um outro movimento, ao pedir perdão aos erros cometidos em nome de Deus, em nome da fé, em nome de Jesus. E o Papa Francisco recentemente fez o mesmo movimento. O nome disso é humildade. Não em reconhecer algo, mas humildade em dizer, sim, se em algum momento houveram erros, eu hoje me ponho diante de todos e peço perdão. E assim, nós vamos aprendendo a fazer isso. Então, se homens como esses dois que aqui citamos, chegam para a humanidade e, em nome de tudo que aconteceu, pedem perdão para renovar a nossa fé, por que nós, na nossa vida cotidiana, no nosso universo particular, não oferecemos o nosso perdão ao outro? Por que nós não vamos lá e não pedimos o perdão? O que nos impede? Nada. Nada. Nada nos impede. A não ser nós mesmos. Então, estamos no início de um ano. É uma virada do calendário que eu acho ela muito bonita, porque nos faz repensar e seguir de uma outra maneira. Pratique o perdão. Não pratique a maledicência. Quer desabafar, desabafa. Mas ao final do seu desabafo, diga, eu não vim aqui falar do outro. Eu estou desabafando o que está doendo em mim. Eu não estou dizendo da dor que o outro me causou. A dor que o outro me causou, na consciência dele, um dia, ele haverá de se ver. Se você foi o causador da vingança, se você foi o causador da dificuldade, peça seu perdão. Mas e se o outro não me ofereceu o perdão, você fez a sua parte, e eu o estimulou, inclusive, a pensar sobre isso. Se o outro vai dizer, tá vendo? Vê, problema do outro.
Porque não foi isso que você quis fazer. Você quis ir lá e dizer, vamos continuar de uma outra forma? E aquele outro que pensou nisso, pode ter certeza, um dia vai lembrar do seu gesto. Então, a doutrina espírita é esse grande estímulo à renovação ao nosso tempo. Tudo que foi dito aqui não significa que ao sairmos do portão já iremos praticar, mas significa que já vai ficar dentro da nossa memória, ocupando muito mais tempo, graças ao bom Deus, do que a ideia anterior de fazer o mal a quem quer que seja. Todas as vezes que adentramos a um salão espírita, religioso, de uma religião séria, ali o que é falado é de estímulo à mudança. E os espíritos que ali estão vão trazendo para nós essa ideia, vão acrescentando, vão estimulando. À noite, quando dormimos, fazemos a nossa prece, nós nos sentimos mais calmos, acordamos mais confiantes, porque nós já não temos mais o desejo da vingança. Porque foi retirado aos poucos, através de quê? Do nosso pensamento. O Espírito nos chega e retira o pensamento. Nós colocamos um outro e eles nos ajudam. Avante, meus irmãos, tem muito a fazer. O mundo hoje, por incrível que pareça, está muito melhor do que um tempo atrás. Hoje temos leis que protegem, temos fraternidades, temos sentimentos. O que o mundo precisa é que tenhamos mais ações bondosas, mais atitudes de fé, mais acreditar no outro, mais ser grato a nós mesmos pelas batalhas que nós travamos todos os dias para sermos diferentes. Nós temos que ser gratos a nós, carinhosos conosco. Às vezes a gente faz um cafuné na nossa cabeça e vamos seguindo, mas a vingança não. A vingança não. E estimulem os outros à mudança. E só para fechar, o que nos traz o Espírito, né? Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que atualmente ainda pretendesse ter o direito de se vingar, seria indigno de participar por mais tempo da falange que tem por lema, fora da caridade, não a salvação. Mas não, eu não saberia me prender a semelhante ideia, a de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança em lugar de perdoar. Então, os espíritos, eles acreditam e confiam em nós. Eles têm certeza que todos nós que fazemos parte dessa grande família, em especial essa grande família espírita, que nós já não queremos mais. Às vezes, por fragilidade, ainda tememos o outro, mas não por querer o mal do outro. Mudemos. É o início de um tempo, é o início de um ano. Ainda temos alguns bons meses pela frente, para que ano que vem, em janeiro, a gente olhe e pense, nossa, que coisa boa foi meu ano, foi minha vida neste ano. Eu estava tão em paz, tão sereno. As coisas aconteceram, mas eu soube como me comportar diante de tudo que veio. Aquele que me fez algo, ou se eu fiz algo ao outro, eu finalmente, estimulada pelo perdão, consegui avançar e me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era há um tempo atrás. É um novo ano, é uma nova espera. E cada verdade que todos nós fomos construindo na nossa vida de espírito é uma verdade que irá ajudar a um outro espírito. Então, que as nossas verdades sejam sempre baseadas naquilo que o Cristo nos ensinou. Amai ao próximo, amai a você mesmo. Somos espíritos, estamos aqui aprendendo. Somos espíritos, então iremos receber outros espíritos que precisam aprender. Alguns espíritos ainda muito embrutecidos, outros espíritos mais já avançados. Mas essa grande comunhão no planeta Terra que hoje ocorre é para que todos possam aprender. Então, se ainda existem pessoas violentas, se ainda existem pessoas presas a um pensamento tão antigo, tenhamos com ela a mesma benevolência que os espíritos têm conosco, porque ela vai avançar, ela irá conseguir, como nós um dia conseguimos. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E para nós irmos fechando, venham estudar conosco. Além de tudo o que falamos, o estímulo ao estudo e o conhecimento, ainda iremos fazer amigos. Amigos.
Se no início do nosso estudo eu falei que houve um tempo em que nós levantávamos muros, nós nos atacávamos para nos proteger, depois levantávamos muros para nos proteger, hoje qual a grande proteção que o ser humano tem? O amigo. O amigo que está ao lado dele, o amigo que o quer bem, que puxa uma orelhinha de vez em quando, que põe no caminho certo. Esse é a grande proteção que hoje temos. Não precisamos mais de muros da maneira como eram antigamente. Então não pensem na vingança. Não saiam daqui hoje desejosos de fazer o mal a alguém. Pelo contrário, saiam determinados daqui hoje a fazer o bem a alguém. Sejam alguém conhecido, sejam alguém que você nunca teve um contato, mas saiam determinados a fazer o bem. Somos focos de luz. E por onde nós formos passando, já dizia Chico Xavier, nós deixaremos um rastro dessa luz para aqueles que vão vindo atrás. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga segure sempre na nossa mão e que 2020 seja de muita luz e paz para cada um de nós. Graças a Deus. Abençoe e proteja a mente, o coração de todos os irmãos, com paz, amor, serenidade. Caros filhos, o mundo está tão intenso de convites, fazendo com que os espíritos encarnados, neste período, sintam-se cada vez mais isolados e, da mesma maneira que se isolam fisicamente, se interligam com os seus afins através das redes conectadas, onde a internet se faz presente no mundo para que uns se encontrem com os outros, independente do corpo físico. Aprender sobre isto nos dias de hoje e perceber o significado das propostas do estudo em torno da vingança, quantas vinganças cibernéticas virtuais, quantas vinganças estão se fazendo na destruição moral, como a proposta do estudo torce para a convicção de todos. No futuro, filhos, mais ainda, o que está proposto para os homens, quando podemos dizer assim a vocês, quando adentram a um setor comercial, vocês sabem já todos que estão sendo observados. Os males, os crimes estão sendo de maneira atenuados no que significa as ações. E os homens, ainda carregando suas inseguranças, estão criando mecanismos que estão agora além do físico. Estamos adentrando para uma era onde o pensamento, o sentimento está sendo vigiado. Estamos adentrando para uma era de assimilação, caras filhas, da realidade da vida espiritual, porque cá, na vida de espírito, a interligação não se faz mais pelo físico, mas se faz pela afinidade. Os grupos que vocês interagem nas redes sociais são afins. Os grupos de espíritos na vida espiritual são afins. Então, para sair de uma proposta de um grupo, você tem que mudar
de conduta. Você tem que mudar de amizade. Você tem que mudar de escolhas, de afinidades na vida espiritual. Da mesma maneira, onde os espíritos interagem por afinidade, onde estão sendo observados e conduzidos de maneira de progresso para uma nova escolha, aqueles que não querem mais estar nestas condições têm que também mudar de conduta mental, têm que mudar de postura de sentimentos, de postura de ligação das emoções, para que adentrem a grupos espirituais superiores. Está havendo, caras filhas, o processo de observação da conduta do homem, não mais na vingança direta física, mas naquela do pensamento. Quantas vinganças se fazem sem execução? Só não tiveram oportunidades, mas no pensamento estão querendo cometer. Quantos espíritos reencarnam numa estrutura familiar para desenvolverem os seus planos de vingança? Deus assim permite para que haja a proposta do perdão. Então saibamos, através da estrutura familiar, criarmos mecanismo de evangelização, mecanismo do amor do Cristo, do perdão às ofensas, mecanismo de entender quando estiver com alguma dor em sofrimento com relação ao seu irmão, deixai a sua oferenda ao pé do altar. Vá, reconcilie com o seu irmão, com o próximo que está a caminho na encarnação. Depois que houver reconciliado com ele, retorne e apresente sua oferenda ao altar a Deus. Porque a maior oferenda a Deus é o perdão às ofensas, é o amor, reencarnação, processo de reformulação para o desenvolvimento do amor entre todas nós. Grupos e grupos que vão se formando para um mundo melhor. O abraço do Hermann aos vossos corações, nas alegrias espirituais e no processo de progresso na tecnologia, nas ciências, no avanço da condição da saúde, da justiça dos homens, tudo isto se aproximando das leis de Deus. Muita paz, caros irmãos, muita paz. Aqueles que quiserem um atendimento fraterno, favor manterem-se sentados do lado direito, do lado de cá.